Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa aula. E hoje eu vou trazer aqui para você que é instrutora de poli, mas em primeiro lugar empreendedora, proprietária de um estúdio. Eu vou trazer aqui um tema que eu vejo que tem muitos profissionais que ficam muitas vezes perdidos, né? Porque a maioria está focado só em aulas, mas esquece que tem toda uma engrenagem na empresa para poder fazer com que as coisas aconteçam, né? E muitas vezes entram numa zona de conforto, num comodismo e num conformismo, né? Ah, eu não estou tendo resultados, eu não estou conseguindo atrair novos alunos para o meu estúdio, mas isso é normal. Não, não é normal, tá? Um estúdio de pole dance é uma empresa, tá? E você é um profissional dentro dessa empresa, mesmo que seja só você. Ainda assim, o estúdio de pole dance é uma pessoa, é pessoa jurídica, é PJ. Então, uma empresa precisa de pelo menos faturar R$ 10.000 por mês. Principalmente uma empresa de polidência, onde você tem muitas possibilidades de oferecer serviços diversos, não só a aula em si, em grupo, como eu já falei em outras aulas, mas também outros serviços, né? E você tem toda uma engrenagem para você cuidar enquanto empreendedora. Enquanto instrutora, sim, você deve cuidar da parte técnica, mas enquanto empreendedora, existem outras coisas que você precisa cuidar e se atentar para você conseguir fazer crescer o seu negócio. Tá? Então, hoje a gente vai falar de posicionamento, tá? Posicionamento alinhado aos seus objetivos e ao seu público, né? Então, muitas vezes você tem uma rede social e essa rede social ela não está alinhada ao público que você quer atingir. Ah, mas eu estou tendo curtidas, estou tendo engajamento. Isso não significa vendas. Tá? Muitas vezes, se você está tendo muitas curtidas, muito engajamento, mas não está atraindo novos alunos, tem alguma coisa errada nesse alinhamento. Então, a gente vai falar sobre isso, tá? Como uma instrutora de pole dance que tem seu próprio estúdio pode atrair novos alunos. Então, deixa eu só tirar esse fone aqui. Então, assim, vamos começar pelas redes sociais, porque hoje é a maneira mais fácil e que você consegue escalar mais é a internet. Então, a gente tem que usar a internet de forma positiva, tá? Então, a gente vai falar de redes sociais. Primeiro, se você não tem ainda uma rede social do seu estúdio, você tem uma rede social pessoal, tá? Eu vejo muito, isso é muito comum, tá? Por isso que eu tô tocando nesse assunto. Eu tenho uma rede social pessoal e ali eu divulgo o meu trabalho de instrutora, divulgo o meu estúdio. Se eu olho uma rede social pessoal e eu vejo fotos, vídeos, eu vou pensar que você é uma aluna e não uma proprietária de estúdio. Eu vou pensar que você é uma aluna e não uma instrutora, tá? Então ali já começa a ter uma incongruência do teu objetivo. E isso traz o quê? Não vai trazer a autoridade que você precisa para você atrair novos públicos. Nós vamos falar nesse tema aqui também de gatilhos mentais, porque existe uma maneira certa de você divulgar. Ah, Karen, eu tenho já uma rede social do meu estúdio, eu coloco aí os resultados das minhas alunas, eu posto conteúdos virais, eu já faço uma coisa legal. Só que não é só fazer algo aleatório, tá? Então, primeiro, nós precisamos entender o que o público que está te seguindo ali naquela rede social, ele quer. São pessoas que acompanham a sua rede social porque gostam de ver, mas não têm a vontade de fazer, né? Então, isso você vai identificar quando você vê que você tem bastante engajamento, mas não tem procura de aulas. Então tem alguma coisa errada ali. Então a comunicação com a qual você vai ter com o teu público é o que vai determinar se o objetivo das pessoas que estão te seguindo ali, o que elas querem. Por exemplo, eu posto conteúdos virais. Os conteúdos virais é para trazer engajamento e não é para vender. E tudo bem, porque nem sempre a gente pode ficar lá na rede social só oferecendo, porque a venda ela tem que ser indireta, a venda ela é inconsciente, entendeu? Eu ficar oferecendo um trabalho sem antes eu gerar o desejo na pessoa de ter a oportunidade de adquirir aquele serviço seu,
não é o correto, porque isso daí não vai atrair vendas, tá? Então, os conteúdos virais servem para dar engajamento, sim, mas eu preciso também, dentro dos meus conteúdos, mostrar a minha autoridade. E aí a gente ativa um gatilho mental. O que que são gatilhos mentais? São formas de você se comunicar com o inconsciente da pessoa. Mesmo ela sabendo que você está aplicando gatilho mental, ela vai cair. Por quê? Porque ele ativa o inconsciente da pessoa. E a venda, ela acontece através do inconsciente. Ela não é racional, a venda. A venda é irracional. É inconsciente. Não irracional, mas inconsciente. Ela trabalha com o cérebro límbico. Entendeu? Então, assim, quando uma pessoa compra algo, é porque ela ativa a emoção dela, ou um desejo porque ela quer algum objetivo com relação àquele serviço, por exemplo, polidense. Ela se vê ali, ela vê a oportunidade dela melhorar a autoestima dela, que está baixa. Então também ativa a dor. Muitas vezes ela ativa a dor dela. Ai, eu estou me sentindo mal, eu preciso fazer algo que faça eu levantar minha autoestima. Então ativa a dor dela, ou seja, cérebro límbico. Ou ativa o desejo. Ela tem o desejo de ser como uma pole dancer, uma pessoa que pratica pole, que é uma mulher empoderada, que é uma mulher com o corpo todo definido. Então, vai ativar o desejo dela. É isso que vende. E quando a gente ativa alguns gatilhos mentais, a gente, inconscientemente, na pessoa, a gente consegue despertar essas emoções que faz com que a pessoa deseje fazer, ou pela dor ou pelo desejo, tá? Então, aí é que você vende. Só que às vezes o público que você tem na sua rede social não é um público alinhado, é um público que tá lá só porque acha bonito o que você faz, mas não se vê fazendo. E tudo bem, né? Então não tem problema. Só que daí a gente precisa trabalhar o quê? O alinhamento. Então, a gente precisa trabalhar o alinhamento. O conteúdo que eu falo de gatilho mental da autoridade é, às vezes, e sempre, na verdade, você postar conteúdos que tenham, que tenham, que provem a sua autoridade, tá? Então, pode colocar conteúdo. Ah, mas daí eu vou entregar o conhecimento que eu tenho de graça. Exatamente. Quanto mais conteúdo gratuito você colocar, mostrando a tua autoridade, o teu conhecimento, e eu falo conhecimento técnico mesmo, pode ser, não tem problema ou mesmo conhecimentos. Muitas vezes, se você quer atrair alunos que nunca praticaram, não adianta você só colocar conteúdo técnico. Ah, eu estou ensinando a fazer tal movimento na minha rede social. A pessoa nunca pegou numa barra. Então você não vai atrair o público que você quer. Então, primeiro, você tem que definir que público que você quer atrair. Você quer atrair um público que nunca praticou pole, ou você quer atrair um público que já é praticante? Vou dar um exemplo. Nas minhas redes sociais, você pode olhar no meu Instagram, principalmente, que é o que eu mais trabalho. Meu objetivo de um tempo para cá era trabalhar com pessoas que já praticam, profissionais, é, pessoas atletas, pessoas que já praticam movimentos mais avançados. Então, vocês podem ver que normalmente o que eu posto são coisas mais avançadas. Dificilmente eu vou postar um fireman, por exemplo, ou um stepper out, um tangueiro, não, porque meu objetivo não é atrair público novo. Hoje eu nem tenho mais turma aberta de pessoas iniciantes. Eu tenho duas turmas em grupo que pode até vir pessoas iniciantes para dar essa oportunidade para as pessoas, mas eu trabalho com pessoas que já praticam pole há muito tempo, pessoas que são profissionais, professores, atletas, é isso que eu trabalho. Então eu trabalho mais com aulas particulares. Logo, o que que eu vou postar no meu Instagram? Não vou postar coisas para iniciante. Eu posto coisas mais avançadas mesmo, porque é meu objetivo. Os meus cursos, eles têm é, pode, lógico, as pessoas mais que estão mais iniciantes, elas podem comprar alguns dos meus cursos, mas a maioria dos meus cursos são para pessoas que já são praticantes e já estão num nível um pouquinho mais evoluído. Então, eu vou postar coisas que vai atrair o público que eu quero, mostrando a minha autoridade, mostrando o meu conhecimento. E aí eu ativo o gatilho mental da autoridade. Porque se você sempre posta coisas como aluna, sabe, como se você fosse de igual para igual a uma aluna, você não está tendo um posicionamento de autoridade. E aí você não vai ativar esse gatilho. E é muito importante, porque para a pessoa ela
querer e ter o desejo de ter aula com você, ela tem que ver em você uma autoridade. Porque senão ela vai procurar uma amiga dela. Porque muitos agem assim. Ai, polyfriend. Ah, eu sou amiga, eu sou só amiga. Então você não tem postura de instrutora, você tem postura de amiga que pratica poli, que é um pouco mais avançada e que está ajudando a amiga a treinar. Entendeu? Então tem que ter coerência a comunicação entre quem você quer atrair e entre o teu posicionamento, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o teu público, tá? Vamos voltar lá. Esse público que você tem, ele engaja com você, mas você não consegue atrair novos alunos? Então, você precisa trazer uma audiência alinhada. A gente sempre fala de público frio e público quente. O que que seria público frio e público quente? O público frio é esse público que muito provavelmente não será cliente seu. O público quente é um público que muito provavelmente será. Então, ele interage, ele demonstra interesse. Pode não começar a fazer de cara as aulas, né? Porque às vezes a pessoa tem outras prioridades, mas ela tem interesse em fazer e vai chegar um momento que ela vai fazer. Então, quando você alimenta isso numa rede social, você mantém esse público quente ativo, próximo, e em algum momento essa pessoa vai vir fazer uma aula, tá? Mas para eu não tenho esse público quente, cara, e o que que eu faço? Então é o momento de você criar uma nova audiência, trazer um novo público. Para isso, você não pode fazer de forma orgânica. Então eu vou explicar o que seria forma orgânica e forma paga. Na rede social, nós temos duas formas da gente poder é, distribuir o nosso conteúdo. Nós temos a forma orgânica, que é a não paga. É quando você posta uma coisa e os seus seguidores vão curtir, vão interagir, vão engajar, tá? O Instagram ou qualquer rede social, eles muito provavelmente vão entregar até para públicos de fora o teu conteúdo, principalmente se tem mais engajamento, mas eles vão entregar de forma aleatória, não vão direcionar ao público que você gostaria de adquirir. Então vão direcionar para outros públicos. Pode até ser públicos parecidos com o que você tem, mas muitas vezes o público parecido com o que você tem não é o que você quer. É aquele público que engaja, mas não tem o interesse de fazer. Então, como que eu faço? Então, existe uma outra forma, e nesse caso, quando você vê que tem engajamento, mas não tem procura, aí você tem que fazer uma nova, construir uma nova audiência através de tráfego pago. Ai, Karen, mas eu já impulsiono. Não é a maneira certa. A maneira certa é você fazer pelo Meta, tá? O Meta é o quê? A empresa do Facebook que trabalha com o Instagram. Então, nós temos duas redes sociais, duas empresas que você pode trabalhar. O Google Ads, tá? E o Meta, o Facebook Ads. E o Facebook ele distribui para o Instagram, que faz parte da empresa. O Google Ads ele distribui tanto na parte da empresa Google mesmo, nas buscas, e quando você quer atrair público da sua região é muito apropriado, tá? Como você também pode atrair através do YouTube, que faz parte da empresa, tá? Ou outras formas, né? O Google ele tem parceiros, por exemplo, sites que muitas vezes aparecem propagandas ali, é o Google Ads, né? Então, quando você divulga ali, você compra um espaço, essa empresa que tem um site oferece o espaço para o Google que ele adquire e ele coloca o teu conteúdo ali. E isso é pago. Ai, Karen, mas eu não tenho dinheiro para investir. Se você tem um estúdio e você não tem separado uma parte para marketing, então você está administrando de forma errada a parte financeira, tá? Então, uma empresa, você não pode ganhar tudo e simplesmente levar para casa e gastar. Você tem que separar o que é seu, né? Uma porcentagem, você tem que definir isso. E você tem que separar uma parte que é para as despesas do estúdio e uma parte para marketing. Porque sem marketing você não atrai novos alunos. Então aí você entra no conformismo que eu falei, né? Ah, tudo bem, eu ganho só R$ 3.000 no estúdio, tá bom. É o suficiente porque o poli é assim mesmo. O poli não dá dinheiro. Muito engano seu. Porque existem empreendedores no poli que ganham muito, tá? De 10 mil é o mínimo, tá? Eu já tem mês que eu faturo R$ 20.000.
Por quê? Porque não, esse mito de que o polidense não dá dinheiro é só para quem é amador. Para quem se propõe a ser profissional e se posiciona como um empreendedor, e eu posso ser instrutora sim, porque é o meu negócio e eu quero dar aula e tudo bem. Eu poderia ser só empreendedora e administrar e ter outras professoras, mas é uma empresa. E uma empresa, você se conformar que a sua empresa tá bom assim, não vai crescer. E tudo bem, vai ser a grande maioria não cresce. A grande maioria fica ali no conformismo, no amadorismo. Agora, se você está ouvindo esse conteúdo, é porque você pensa diferente. É porque você pensa em crescer. E eu sei porque eu já passei por isso. Eu já fui a instrutora que só pensava em dar aula, não pensava em ganhar dinheiro. Só que aí você olha para trás e fala, o que eu construí? Eu só vivi da paixão? Eu vou me sustentar com a paixão que eu vivo pelo pole? Não. Vai chegar um momento que você vai desanimar. E eu posso estar falando com pessoas que já estão quase desistindo. Eu posso estar me comunicando com pessoas que se desmotivaram, porque começaram fazendo uma coisa que achavam que ia ser uma coisa maravilhosa. Meu, eu vou ganhar dinheiro fazendo o que eu amo, eu vou poder estar perto do pole a todo momento. E aí, de repente, se viu um tempo depois só dando aula, dando aula, dando aula e cansando, porque esgota. E aí não sobrava mais tempo para praticar. E aí isso começa a fazer o quê? Quando você afasta a fagulha da chama, ela se apaga. Aí você começa a se afastar do seu sonho, do que você ama, porque você não consegue mais treinar com prazer. Quando você treina na correria, porque ai, a aluna faltou, então eu vou dar uma treinada, e não é assim. Aí tem uma aula de gestão de tempo que eu coloquei aqui, que ajuda você a administrar o seu tempo de modo que você consiga fazer as coisas no seu tempo, aproveitar o seu tempo de uma forma com qualidade e a longo prazo você não vai desanimar. E se você não desanimou e tá nessa, você muito provavelmente daqui a um tempo vai acabar desanimando, porque você vai ver que você não está construindo nada, você vai ver que você só está se desgastando e muitas vezes se lesionando porque você não tem tempo para treinar, e aí vira uma bola de neve, quando você vê, você esgotou. Aí você vai fazer o quê? Vai trabalhar de CLT, dar dinheiro para os outros, ao invés de você se dedicar ao que você tem da maneira certa e ganhar o seu próprio dinheiro, construir o seu império, fazendo o que você ama. Então é sobre isso. É sobre você se posicionar enquanto profissional. Eu sou profissional e eu vou me posicionar como tal. E hoje a gente está falando de uma coisa muito importante que é o marketing. Isso aqui é uma aula onde eu tô só mesmo abrindo a consciência de vocês, tá? Porque, ai, cara, eu não sei trabalhar com marketing. Isso é exatamente foi por isso que eu desenvolvi o curso do ciclo zero de formação profissional, para dar esse caminho para as pessoas, ensinar de forma prática esse caminho a base de um marketing, como que você faz um tráfego pago de maneira simples para não complicar. Porque ninguém aqui é profissional de marketing, nem eu. Eu estudo marketing, mas eu não sou profissional. Mas eu estudo para poder aplicar no meu negócio. Quando a gente é um profissional, que a gente tem a ambição de crescer, a gente não pensa só em estudar a parte técnica da nossa profissão. Que nem, por exemplo, eu sou instrutora de pole, eu só vou fazer curso de pole. Eu só vou aprender a fazer movimento. Eu só vou aprender porque eu sou professora, então eu tenho que ensinar. Se você só é professora, tudo bem. Você trabalha para alguma escola de pole e não tem a pretensão de ser empreendedora, não tem a pretensão de ter um estúdio, tudo certo. Aí você vai estudar somente a parte técnica, tá ok? Não, Karen, eu tenho meu próprio estúdio, eu sou empreendedora. Então, se você quer se destacar no mercado, você quer crescer realmente, você tem essa ambição, então o bom profissional, independente da área de atuação, ele vai investir em outras áreas que vão agregar a sua área de atuação. Como, por exemplo, vou estudar marketing. Por quê? Porque eu quero poder crescer, eu tenho que atrair novos alunos no meu negócio, então eu preciso saber como se faz. Ou eu estudo e eu mesmo faço, ou eu pago um profissional de marketing, se eu tiver dinheiro em caixa para eu pagar um profissional de marketing, tudo bem. Mas um bom profissional, mesmo contratando um outro profissional da área, se ele entender, vai ser melhor.
porque ele vai poder botar pitaco, entendeu? Vou poder chegar para ele e falar, ó, eu quero assim, assim, assado. Então, sempre é bom entender sobre o assunto. Ai, tá. Eu preciso fazer, eu vou fazer um curso de gestão de tempo. Tem. Inclusive, existem palestras que são ministradas anualmente em grandes empresas por profissionais que são entendedores e autoridade em gestão de tempo. Eles vão lá, o dono da empresa contrata para poder dar uma palestra, um curso para os profissionais que trabalham lá dentro dessa empresa. Então, é muito importante você ter conhecimentos paralelos para você agregar o seu, se você é um profissional que tem uma visão de crescimento. E aí sim você vai crescer, tá? Sendo profissional de poli, sendo de qualquer área de atuação. Ah, mas está saturado. Tem muita professora de poli por aí. Em todas as áreas de atuação tem muitos profissionais. A todo ano se formam muitos profissionais de todas as áreas. Formam-se médicos diversos, muitos médicos, formam muitos veterinários, formam-se muitos advogados. Mas quem se destaca? Quem tem uma visão de crescimento. O profissional que não vai se destacar, ele vai ser mais um no mercado, ele vai agir como a grande maioria. Então, essa aula aqui, ela é mais uma aula que a gente está falando sobre marketing, para vocês verem que, de repente, putz, eu estou fazendo errado e tudo bem, mas para abrir a consciência de vocês. E o erro é muito comum na jornada, né? Então, a gente vai errar muito na nossa jornada. Mas quando você sabe que você está errando em alguma coisa, porque se não está dando resultado, é porque em algum nível eu estou errando, né? Se não está dando resultado, não pode entrar no conformismo e aceitar. Eu tenho que identificar que eu estou errando em alguma coisa, mas o quê? Quando você identifica o erro, é mais fácil de arrumar, tá? E muitas vezes você quer resolver sozinha o erro, mas você não sabe o caminho, porque você nunca passou por aquilo. E tudo bem. Você não é obrigado a saber tudo, nascer sabendo, ninguém nasce sabendo. Mas se você tem a oportunidade de se apegar a uma outra pessoa que ela também já errou, ela já passou por esse processo e ela conseguiu superar o erro, ela vai te dar o caminho do atalho. Você não vai ficar batendo a cabeça sozinho, porque na vida a gente tem a oportunidade da gente tentar. Primeiro, a gente tem a oportunidade, a gente descobre que está errado alguma coisa. Ficar na zona de conforto, de conforto e no conformismo. Eu tenho a opção de ver que está errado e querer mudar alguma coisa, mas não saber o que e como. Aí eu vou bater a cabeça até o momento que eu consiga ou desista. Ou eu vou me apegar a alguém que já fez, que é o caminho mais fácil, que é o que às vezes a grande maioria não faz. Por quê? Não sei, conformismo, zona de conforto. Mas se você se apegar a alguém que já passou pelo caminho, que pode te entregar o atalho mais fácil, vamos voltar a falar de marketing. Bom, então, eu tenho uma rede social e eu tô vendo que eu não tô atraindo público. Eu preciso de uma nova audiência, eu preciso atrair o público, mas o que meu público quer? Primeiro, a gente tem que realmente identificar se aquele público que tá lá, ele só tá lá para engajar. E às vezes a gente precisa se comunicar com eles, né? Então, por exemplo, fazer caixinhas de pergunta nos stories, com perguntas estratégicas, para você ver o que o público realmente quer. Por exemplo, eu quero ver antes de eu fazer o tráfego pago, deixa eu ver se meu público realmente não quer. Fazer uma pergunta como, por exemplo, você tem interesse de praticar polidense? Ou você já pensou em praticar? Coisas assim, sabe? Perguntas que você vai elaborar e vai escrever antes. E aí você vai colocar de forma estratégica para você ver se as pessoas estão engajando com você, elas vão responder. E aí você vai começar a identificar qual o seu maior objetivo, porque assim, a gente tem que descobrir o que o público quer, qual é o maior desejo dele, qual é a maior dor. Por que que ele gostaria de fazer a modalidade se ele gostasse, né? Se ele quisesse realmente fazer, eu tenho vontade, mas não faço. Por que que não faz? Qual é a dor que iria fazer com que a pessoa de repente quisesse fazer? Porque quando dói o suficiente, a pessoa faz. E qual é o desejo?
Então, montar perguntas estratégicas no Story é legal. Outra coisa, conteúdos. Conteúdos variados, tá? Conteúdos, sim, pode ser virais, né? Esses conteúdos que geram engajamento, é legal, mas não vai atrair venda, tá? Já vou avisando, é mais para aquecer o público que está lá. Conteúdos de valor, isso é muito importante, mas que converse com o teu público. Porque não adianta você colocar conteúdo de valor, como eu já expliquei, que não vai conversar com o seu público, com o público que você quer atrair. Por exemplo, eu já até falei, você vai colocar coisa técnica, sendo que você quer atrair pessoas que nunca praticaram pole, elas não vão entender de coisa técnica. Então, às vezes, você tem que colocar, ó, qual o benefício do pole? Ah, eu quero atrair pessoas novas no pole. Então, você vai colocar coisas conteúdos de valor, que mostre sua autoridade, aí é o gatilho mental da autoridade, mas que mostre o benefício do pole para a pessoa. E aí você faz um post, tá? E esses posts não podem ser um na vida, outro na morte. Eles têm que ser, pelo menos, colocar aí 2 a 3 na semana, pelo menos. Ah, mas é muita coisa. Mas é o que vai trazer audiência, entendeu? Porque você está trazendo conteúdo de autoridade, e quanto mais você passa, vai mostrar que você realmente tem conteúdo para passar, e vai trazer, vai manter aquecido o seu público, tá? Que mais? Carrossel. É interessante. Reels é uma coisa que engaja bastante também, né? Então, é, aí a gente vai ter uma outra oportunidade de ativar um outro gatilho muito valioso, que é o gatilho da prova social, o resultado das alunas. Mas às vezes não o resultado técnico, né? Porque eu acho que eu estou falando muito com pessoas que querem atrair novos alunos. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer prova social de uma pessoa que de repente começou sedentária e que treina já com você há um tempo e que ela teve um resultado significativo no corpo dela, na parte estética, ou mesmo ela falando a transformação que ela teve depois que ela começou a fazer o pole. E isso vai atrair um público novo, entendeu? Então a comunicação ela tem que alinhar ao público que você quer atrair. E o gatilho da prova social é um gatilho muito poderoso. Se você fizer conteúdos com prova social no público que você tem hoje, você não atrair novos alunos, então talvez realmente o seu público não esteja alinhado, não seja um público que vai querer fazer, entendeu? Por exemplo, hoje existem homens que fazem pole, mas a grande maioria é mulher ainda. E aí, de repente, você vê que você só tem engajamento de homem. Então eles estão procurando outra coisa ali. Que eles não vão fazer pole, mas estão procurando outra coisa. Então não é o público que você quer. E o público que você quer, você prefira perder esse público do que ter um monte de seguidores e não ser um público alinhado. Tá, cara, então eu descobri que eu preciso atrair um público quente. Então eu vou fazer agora um tráfego pago, tá? Isso aí tudo eu vou ensinar também na minha formação. Por quê? Porque é a parte prática. Então aí tem que compartilhar a tela, tem que mostrar como é que faz e tal, que é uma parte técnica, mas tem que ser algo que seja simples para quem não é profissional na área do marketing. E aí o tráfego pago, como que ele funciona? Eu vou direcionar ao público que eu quero atingir. Então eu vou colocar lá. é, eu quero um público que se interesse por pole dance, ou eu quero um público que se interesse por atividade física, que seja mulheres. Aí você vai selecionar mulheres. De quanto em quantos anos? Ah, eu quero atrair um público que seja de 18 a 30 anos, por exemplo. Ah, não, eu trabalho com mulheres mais velhas, eu trabalho com mulheres de 40 a mais. Então, você vai colocar ali direcionado. Região. Se você quer atrair públicos de presencial, você não pode colocar para todo o Brasil. Você vai ter que colocar um público direcionado na sua região. E isso tudo você consegue fazer na hora de configurar o tráfego pago. Quando você só impulsiona no Instagram, não dá, não entrega. Então, precisa ser feito da maneira certa.
para atrair o público correto, o público certo. E aí sim, a rede social, ela vai direcionar para o público que você quer atrair. Às vezes, se você quer atrair pessoas que nunca praticaram pole, não adianta você colocar polidense, porque ali vai ter muita gente que pode até colocar, tá? Mas vai atrair muita gente que já faz. Mas, por exemplo, mulheres, atividade física, academia, dança, isso aí vai atrair um público que já tem algum interesse, que em algum momento já procurou na rede social sobre isso. Aí o algoritmo do Meta vai entregar. Ele vai entregar certinho. Já no Google Ads, ele tem a opção, quando você também aprende, e é muito parecido a forma com que você configura, você tem algumas opções ali. Por exemplo, o Google, ele coloca na busca, quando você paga. Então, a pessoa procurou polidense, aí vai aparecer como primeiro na busca, patrocinado ali, sabe? Quando tem um texto, e aí tem os dizeres e endereço e tudo mais. Ali é quando a pessoa faz a busca e quando aparece de primeira, nas primeiras linhas, são as pessoas que pagam. E não precisa pagar muito, gente. Você faz aí um tráfego de um pagamento de R$ 10 por dia, R$ 15 por dia, você consegue já ter um resultado legal, um público legal, que já começa a alinhar mais ao teu objetivo. Então, comecem a pensar em estratégias para vocês poderem aumentar esse faturamento do estúdio. Não se conformar. Existe uma outra forma também, que é muito legal, que é através de parceiros, principalmente para estúdios presenciais que querem atrair pessoas ali da sua região. Você entrar em contato com parceiros, fazer parcerias é muito importante. Parcerias com, por exemplo, eu quero atrair público de mulheres realmente que façam pole. Ah, estética, que mais? Academias mesmo, pode ser academias, porque de repente você faz uma parceria legal, onde você mostra que a pessoa ela pode praticar o pole, mas ela precisa fazer um trabalho específico de fortalecimento. Então, também, então, encontrar parceiros e fazer parcerias a partir daí para você poder atrair públicos, tá? Participar de eventos na cidade. Eu ainda gosto mais da rede social. Sempre trabalhei com rede social, eu acho que ela é mais direcionada. Porque quando você vai num evento, você pode até ir lá para divulgar a sua modalidade, mas talvez você não atraia o público certo, porque é um público limitado que está ali que nem, não necessariamente tem interesse, né? Mas é uma possibilidade, tá? E aí, antes da gente encerrar, tá? Porque eu acho que assim, eu trouxe aí pelo menos para vocês pensarem que, tipo, não é normal não ter resultado, tá? Eu vou trazer um outro gatilho mental e existem muitos outros, tá? Mas isso daí é tudo em curso com a minha metodologia, onde você vai aprender como aplicar em que momento. Mas existe um outro gatilho mental que é muito legal. Então, por exemplo, o gatilho mental da escassez. O que que é a escassez? Você nunca pode mostrar que tem muitas vagas abertas, entendeu? Você tem que sempre mostrar, por exemplo, uma escassez de vaga. Por quê? Ah, porque tem muita procura. Por exemplo, olha, eu gostaria muito de fazer. Olha, eu vou colocar teu nome aqui, numa lista de espera, porque a gente tem um número limitado de alunos por aula, sabe? Então, assim, isso é uma jogada de gatilho mental de escassez. Porque quando a pessoa ela vê que não tem muito, aí que ela quer. Então, é uma ideia também, tá? Que pode ser aplicada, entendeu? Últimas vagas, um post, últimas vagas, tá? Nessa turma a gente abriu e já lotou, coisas assim, tá? Então, é uma jogada, não que você não está sendo íntegro, só que você está fazendo um jogo de escassez para que você possa atrair pessoas através desse gatilho mental, tá? E aí, isso vai trazer também mais autoridade para você. Por quê? Por que que tá tão lotado lá? Porque a professora realmente é boa, entendeu? Então é isso, gente. Cuidem muito da questão do posicionamento de vocês e principalmente tenham uma postura profissional. Não ajam como.
uma praticante que começou da aula. E tudo bem, se você começou dessa forma, que a grande maioria começou dessa forma. Mas a partir do momento que você se torna uma instrutora, uma profissional, uma empreendedora, você tem que mudar a sua postura. Deixe para ser praticante na hora do seu treino, que ele precisa existir. Mas na hora do seu trabalho, tenha postura, não só na aula, mas fora mesmo, principalmente nas redes sociais, para que você possa dar valor à sua marca. Porque você é uma marca, o seu estúdio é uma marca, e você tem que é, alinhar a sua imagem com o que você quer transmitir. E quando você tem um posicionamento de autoridade, você gera valor ao teu trabalho. Então você pode aí cobrar, por exemplo, você pode cobrar um valor que seja coerente ao seu trabalho e à sua imagem. E as pessoas vão pagar. Porque se elas enxergam você como um profissional renomado, profissional requisitado, eles vão dar valor. E é o que você procura para você crescer, tá? Então, essa é uma forma de você atrair novos alunos, tá? E poder aumentar o seu faturamento. Saia do comodismo, não fique, acomodado. Zona de conforto não leva ninguém ao sucesso. E conformismo também é algo que vai manter você no mesmo lugar. Não se conforme com pouco, tá? Você é uma profissional, você tem que dar valor ao seu conhecimento, principalmente se você é uma profissional que investe em conhecimento, tá? Lembra que você tirou do teu bolso para investir no curso, você tirou do teu bolso para investir na estrutura do seu estúdio, então você tem que ser valorizada por isso. É assim que você vai se valorizar. E antes de alguém te valorizar, se valorize enquanto profissional, tá? Mas mostre para o mundo que você é uma profissional de nome, uma profissional com autoridade, ok? Então é isso. Peço para vocês que, se gostaram do conteúdo, curtam, se inscrevam aqui, né? É uma rede social nova, né? Um YouTube que eu reativei, então ele é novo ainda. Mas quanto mais engajamento eu tenho, quanto mais pessoas se inscrevem, quanto mais pessoas curtem e comentam, principalmente o que vocês acharam, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas, né? Isso é uma forma também de eu divulgar essas aulas que eu estou dando de presente para vocês, que é um conteúdo super rico e que vai fazer vocês melhorarem aí o negócio de vocês, mas de forma orgânica, né? É o que eu estou fazendo, de forma orgânica, para que o YouTube entregue também de forma orgânica para outras pessoas que busquem esse conteúdo e que tenha relevância em todo esse conteúdo que eu estou passando, ok, gente? Então, um beijão e até a próxima.